Fala, bacharéis do Botequim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje estamos aqui com o quadro Ranking GP, onde a gente vai listar as pistas, os circuitos onde mais pilotos venceram pela primeira vez na Fórmula 1, ou seja, onde pilotos conquistaram a sua primeira vitória. Em quais pistas mais pilotos conquistaram a sua primeira vitória na Fórmula 1 ao longo de toda a história. Então, vamos começar aí com a terceira posição. São apenas três, tá? Três pistas que eu separei aqui. Porque eu vou explicar por quê, tá? Porque a quarta colocada eram sete circuitos empatados na quarta colocação com o mesmo número de pilotos que conquistaram a primeira vitória. Então o vídeo ia ficar muito longo. Então eu falei, não, eu vou fazer só as três primeiras porque tá bom, beleza? Então vamos lá, vamos com a terceira posição, a terceira pista onde mais pilotos conquistaram a primeira vitória, foi a pista de Montreal, no Canadá, onde 6 pilotos conquistaram a sua primeira vitória na Fórmula 1. E foram eles, o Gilles Villeneuve em 1978, né, o Gilles Villeneuve que hoje dá nome ao circuito de Montreal. Depois tivemos o Thierry Boutsen em 1989 com a Williams, né, o Boutsen que era um piloto que eu gostava muito do Boutsen, mas ele depois era um cara promissor, né, mas depois acabou indo aí para equipes, depois saiu da Williams, foi para equipes menores e nunca mais conseguiu aí ter bons resultados, ter bons desempenhos na categoria. Tivemos também em 1995 o GP do Canadá com o Jean Alesi, que venceu sua única vitória na Fórmula 1 de Ferrari ali em Montreal. O Rubinho Barrichello ficou em segundo nessa corrida, inclusive com a Jordan. Foi uma grande corrida e foi a única vitória aí do Jean Alesi, que era um piloto muito promissor, que chegou como grande promessa, né? Chegou a ser chamado de novo Prost, mas só venceu essa vez ali em Montreal em 95. Chegou o seu dia, Jean Alesi! Jean Alesi da Ferrari! Vence o Grande Prêmio do Canadá! Vence pela primeira vez na sua carreira! Jean Alesi seguramente não cabe ali dentro do cockpit da Ferrari. Depois de 91 grandes prêmios. Também tivemos Lewis Hamilton em 2007, a sua primeira vitória aí com a McLaren na sua primeira temporada. O Hamilton que vinha de uma sequência espetacular ali de pódios no seu ano de estreia, liderando o campeonato, até que no GP do Canadá conseguiu vencer aquela corrida. A corrida também que ficou marcada pelo aquele acidente espetacular do Robert Kubica. Okay, well done, Lewis. Excellent job, mate. That's fantastic. E o Robert Kubica que no ano seguinte também conquistou aí a sua única vitória na Fórmula 1 no GP do Canadá de 2008, pilotando ali o carro da BMW Sauber. Então essa foi um ano depois de ter sofrido aquele acidente em 2007, ele conseguiu aí a sua vitória no GP de 2008. O ano de 2008, inclusive, que com a BMW Sauber chegou um determinado momento do campeonato que o Kubica ele estava até brigando pelo título, ele estava até na briga pelo título ali com o Massa e com o Hamilton, mas depois aí no final acabou ficando só entre os dois mesmas disputas. E o último piloto que conquistou sua primeira vitória no GP do Canadá foi o Daniel Ricciardo em 2014. You've won the Canadian Grand Prix. Well done, your first win. Primeira vitória do Canadá. Na segunda posição temos o GP, a pista de Monza, com 7 pilotos que conquistaram a primeira vitória nesse circuito. Começando pelo Phil Hill, em 1960, o GP da Itália de 60, o Phil Hill conquistou aí a sua primeira vitória na Fórmula 1, o Phil Hill que foi campeão em 1961. Tivemos também o Jack Stewart no GP da Itália de 1965, conquistando aí a sua primeira vitória na Fórmula 1. O Jack Stewart que foi aí campeão em 69, 71 e 73. Tivemos também a vitória de Ludovico Scaffiotti, que foi no GP da Itália de 1966 também. Foi a sua primeira vitória na Fórmula 1. Tivemos em 70 o Clay Regazzoni, que venceu o GP da Itália em 1970, esse GP aí que foi marcado pela tragédia, pela morte do Jochen Rindt no dia anterior, né, nos treinos,
e aí o Clay Regazzoni acabou vencendo essa corrida, sua primeira vitória na Fórmula 1. Também tivemos em 1971, tivemos a vitória do Peter Getting, a única vitória de Peter Getting na Fórmula 1, e foi uma corrida que a gente até fez uma crônica sobre isso, que foi a chegada mais apertada da história da Fórmula 1, com 4 carros ali chegando separados por milésimos de segundos, né, uma troca insana de primeiras posições ali, cada volta era um que ultrapassava, cada volta era um que completava, e o Peter Getting ele liderou ali, foi nas últimas 2, 3 voltas ali que ele conseguiu assumir a liderança, saiu de quarto para primeiro e conquistou a vitória no GP da Itália de 71. Então depois procure ali no canal a nossa crônica que fala sobre a chegada mais apertada da história da Fórmula 1, vale a pena ver. Também tivemos o Juan Pablo Montoya, que venceu o GP da Itália de 2001. Uma curiosidade desse GP é que foi a primeira corrida que aconteceu logo após os atentados de 11 de setembro de 2001. Então, os atentados aconteceram na terça, a corrida em Monza foi no domingo. Então tivemos muitas homenagens, por exemplo, a Ferrari, ela correu com uma pintura totalmente sem nenhum patrocínio, apenas com uma faixa preta no bico ali, em sinal de luto. E eu lembro dessa corrida também que o Michael Schumacher, ele pediu aos pilotos ali antes da largada que os pilotos, digamos assim, segurassem a onda, evitassem atacar muito assim na largada, se respeitassem mais, porque ele disse que estava com um pressentimento ruim, aquela coisa toda, né? E é bom lembrar que no ano anterior, no GP da Itália de 2000, tivemos um acidente na largada em que um fiscal de pista foi morto, atingido aí por uma peça de um carro. O Jacques Villeneuve, que foi um cara, né, sempre foi um cara polêmico, falou, porque o Schumacher tá com medo, aquela coisa toda, que papo é esse, que conversa fiada e tal. E curiosamente, o Villeneuve foi o cara que largou pior, assim, ele perdeu várias posições na largada. Eu tô achando que o Villeneuve ele ficou com medinho também ali e acabou perdendo. E aí, a vitória do Juan Pablo Montoya, a sua primeira vitória na Fórmula 1. E também tivemos em Monza, em 2008, a vitória do Sebastian Vettel com a Toro Rosso, aquela corrida na chuva, onde ele fez a pole e venceu com a Toro Rosso. A única vitória da história da equipe Toro Rosso foi aí com Sebastian Vettel. E na primeira posição das pistas com mais pilotos que venceram pela primeira vez, temos o GP de Mônaco. O GP de Mônaco que teve aí 9 debutantes no lugar mais alto do pódio. Então foram eles o Juan Manuel Fangio em 1950, na primeira temporada, a segunda corrida da história da Fórmula 1, o Fangio venceu pela primeira vez. Também tivemos o Maurice Trintignant, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas enfim, que venceu o GP de Mônaco de 1955. Tivemos também o Jack Brabham, que venceu o GP de Mônaco de 1959, conquistou aí sua primeira vitória, o tricampeão Jack Brabham. Tivemos também o Denny Hulme, que venceu o GP de Mônaco de 1967, o Denny Hulme, que foi campeão em 67, também conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP de Mônaco. Tivemos também o Jean-Pierre Beltoise, eu não sei se assim se pronuncia, tá? O meu francês não é tão apurado assim, que venceu o GP de Mônaco de 1972, a sua vitória na Fórmula 1. Também tivemos outro francês, o Patrick Depailler, que venceu o GP de Mônaco de 1978, sua primeira vitória. Tivemos a primeira vitória também de Riccardo Patrese no GP de Mônaco de 82, aquele GP de Mônaco maluco, onde ninguém queria ganhar, parecia, né? Ou seja, o Patrese estava liderando, aí rodou, aí depois foi acho que foi o Prost, bateu, aí depois foi, eu não lembro, não vou me lembrar os pilotos, que daí quebrou o carro, e aí o De Césares, cara, o De Césares chegou a liderar, o De Césares, isso tudo na última volta, o De Césares parecia que ia ganhar, quebrou o carro, e aí o Patrese voltou e ganhou também essa corrida, um GP de Mônaco maluco, uma grande corrida aí também. Quem nunca assistiu essa corrida, vale a pena assistir, que é uma corrida totalmente maluca, vale principalmente a parte final. Prost bateu, Patrese rodou, Pironi parou no túnel, De Césares abandonou, os 4 que estavam em primeiro. O Derek Daly devagar, vamos ver a bandeirada de chegada, mas o Derek Daly também não vai conseguindo chegar. Aí vem Riccardo Patrese, olha a bandeirada de chegada para Riccardo Patrese. Também tivemos
o Olivier Panis, que conquistou sua única vitória na Fórmula 1 no GP de Mônaco de 96, outra corrida totalmente maluca, foi inclusive a última vitória de um piloto francês na Fórmula 1, uma corrida que apenas 4 carros completaram essa prova, e o Olivier Panis conquistou aí a sua única vitória em Mônaco. Para a bandeirada, já estouramos o limite de 2 horas, é feito o sinal de positivo para ele, ele vem pela reta do box. Aí vem pela bandeirada. Aí vai a bandeirada para ele. Olivier Panis, da Ligier, vence o Grande Prêmio de Mônaco. Coulthard é o segundo colocado. E o último que venceu em Mônaco, que conquistou sua primeira vitória em Mônaco, foi o Jarno Trulli no GP de Mônaco de 2004, também sua única vitória. O Jarno Trulli de Renault conseguiu uma temporada que vinha ali de uma sequência de vitórias do Michael Schumacher. O Schumacher, que estava até ali na frente, ele e o Montoya acabaram se batendo dentro do túnel com o safety car em pista, né? Os dois acabaram abandonando, e aí o Trulli com a Renault acabou conquistando a vitória. Para a vitória, vai vencer, Jarno Trulli, Jason Button, Jarno Trulli vence o Grande Prêmio de Mônaco. E aí, pessoal, tem o seguinte, tá? Tem tudo isso que eu falei para vocês aqui, que Mônaco é a pista com mais vencedores, com 9, na verdade, ela não é exatamente verdade. Mas por quê? Porque é o seguinte, entre 1950 e 1960, as 500 milhas de Indianápolis fazia parte do calendário da Fórmula 1. Apesar de que os pilotos que disputavam 500 milhas de Indianápolis não disputavam o restante da temporada de Fórmula 1, e os pilotos da Fórmula 1, a grande maioria, não ia para Indianápolis correr as 500 milhas. Então, assim, nas estatísticas oficiais, esses pilotos eles aparecem como vencedores de corridas de Fórmula 1. Mas convenhamos, né? Eles não corriam Fórmula 1, eles corriam Fórmula Indy, não sei se era Fórmula Indy que chamava na época, mas eles corriam as 500 milhas que, por uma questão mais de divulgação, enfim, fazia parte do calendário de Fórmula 1. Então, por isso que o circuito de Indianápolis, ele tem 10 pilotos que conquistaram sua primeira vitória na Fórmula 1 nessa pista. Mas, por conta dessa coisa que, né, apesar de valer pontos para o campeonato de Fórmula 1, não era especificamente uma corrida da Fórmula 1, eu não considerei isso, mas eu vou aqui citar, tá? Então, por exemplo, o Johnny Parsons venceu em 50, sua primeira. A maioria deles teve só uma vitória na Fórmula 1, uma vitória na história de Fórmula 1, que foi essa vitória aqui em Indianápolis. Então, o Johnny Parsons em 50, o Lee Wallard em 51, o Troy Huttman em 52, o Bill Vukovich em 53, e ele ganhou em 54 também. Tá? Então, ele tem 2 vitórias na história da Fórmula 1, as 2 em Indianápolis. O Bob Swaker em 55, o Pat Flaherty em 56, o Sam Hanks em 57, o Jimmy Bryan em 58, o Roger Ward em 59 e o Jim Hartman em 60. Então foram aí os 10 pilotos que venceram Indianápolis, né? Que é o circuito onde mais pilotos conquistaram a primeira vitória, assim, né? Oficialmente né? Mas eu não considero não, porque não são pilotos de Fórmula 1. Então é isso, bacharéis, esse foi mais um Ranking GP, não se esqueçam aí de deixar seus comentários, sugerir novos assuntos aí para esse quadro, e é isso, ficamos por aqui, grande abraço a todos, até a próxima, tchau!